Olá, pessoal. Eu sou Mércia Souza, corretora de imóveis em Orlando. Eu já tenho licença há quase 20 anos e nós vamos falar hoje sobre como adquirir um imóvel em Orlando. Vou esperar um pouquinho o André poder entrar. Valmir está aí. Muito obrigada, Valmir, por acessar essa live. A gente vai falar sobre como fazer um investimento em Orlando, como que você pode financiar. E eu vou convidar, ver se eu consigo convidar o André aqui para poder nós fazermos a live. Vou mandar o convite aí, André. Vai entrar e nós vamos conversar um pouco sobre como adquirir um imóvel. Oi, André. Olá, olá, tudo bem? Eu tô, e você? Tudo certo. Tive um probleminha aqui, não tava aparecendo a live, mas deu certo. Que bom, estamos Bom, aí. isso mesmo, tá ótimo, não tem problema não. Eu estava dando uma iniciada, né, André, para o pessoal ir sabendo que nós vamos falar como adquirir um imóvel, uma outra coisa sobre a mudança de passaporte, de emissão de passaporte, quais valores de imóveis. Você pode aí dirigir essa conversa tranquilamente. Eu sei que os teus agentes aí estão online também. Tem Legal, outras pessoas se juntando a nós. Vamos lá. legal, Mércia. Bom, o que é importante, eu acho, a gente tem tido algumas dúvidas de vários brasileiros. Qual é a partir de que investimento eu consigo comprar um imóvel e que seja um imóvel que me traga retorno, um imóvel que seja uma boa vitrine para locação e para ter um retorno aí em Orlando? Hoje, a partir de que valor a gente conseguiria adquirir um imóvel que seja um investimento bacana e que se pague? E também, aliado a isso, qual o valor de parcela aí para quem vai fazer um financiamento, uma média de parcela aí que pagaria de um financiamento nesse caso, né? Então, nós temos imóveis a partir, vamos dizer, pequenos apartamentos, a partir de 180, 175, US$ 190. Vamos colocar uma média aí que US$ 180 mil, uma pessoa consegue comprar um pequeno apartamento, são em condomínios mais simples, todos na área da Disney, tá? Todos, normalmente de 2 quartos, às vezes 3 quartos, um pouquinho mais caro, mas são apartamentos, André, que sempre eu esclareço o cliente, tem que passar por reforma, tá? São Uhum. apartamentos em prédios mais antigos, onde vai ter que tirar carpete antigo, colocar um piso, fazer uma reforma de cozinha, de banheiro. Às vezes, essa reforma pode custar US$ 30 mil, por exemplo. Então, essa pessoa sabe que ela está comprando um imóvel nesse valor, mas ela vai gastar um dinheiro com reforma e mobília. O que que eu normalmente faço? Eu vou num imóvel desse, num condomínio desse, e procuro os melhores que tiverem lá dentro, tá? Os melhores que já passaram por alguma reforma, porque é possível encontrar isso. E aí eu vou avaliar como estão os móveis desse apartamento, para que o nosso cliente gaste o mínimo possível na troca de móveis dentro do apartamento. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma remodelada para que ele fique mais atrativo, porque você tocou num ponto importante. Como que vai ter retorno? O imóvel sendo atrativo, bem decorado, bem limpo, bem cuidado. Então, existe sim imóveis nesse valor. Eu estou Certo. vendendo bastante imóveis entre 220 e 280 mil, com financiamento, é claro, num condomínio específico que está muito na área da Disney, muito. Eles são de tamanhos muito bom, são na maioria 3 quartos ou 4. O condomínio é super bem cuidado, com portão, tem guarita no portão, a associação não é cara, então é um tipo de produto que eu prefiro vender. E que eu tenho uma equipe que faz a reforma, faz a faxina profunda, vê se precisa trocar colchões, o que, que precisa ser feito. Então, é um bom investimento. A parcela, a última vez que eu fiz, a parcela de um que era 250 mil, ia ficar por volta de quase 1.500,
seguro e o IPTU, que já está dentro da parcela, porque é obrigado por o seguro e o IPTU dentro da parcela. Então, assim, Legal. O eu IPTU, então, diferente do Brasil, no Brasil, quando você financia, você tem que pagar o IPTU à parte, vem um carnê da prefeitura à parte. Então, aí, quer dizer, no caso, quando você tem financiado para não correr o risco de não haver uma inadimplência, ele é embutido juntamente com a parcela do financiamento. sim, é porque é uma segurança para o banco que está financiando de que o IPTU vai ser pago, porque a primeira alienação é do Estado. Então, se o IPTU não é pago, o Estado está acima do banco que financiou na alienação. E um banco não quer Entendi. isso, né? Um banco, de jeito nenhum, ele quer correr um risco, porque se você está com uma dívida com um banco, ele vai querer por alienação, né? Ele vai querer alienar o imóvel. Eu tô com o Beto aqui online. Beto, fala um oi aí. O Beto trabalha com consórcio, pessoal, e nós financiamos imóveis aqui através de consórcio. Isso a gente pode fazer uma outra live, André, e falar sobre esse assunto. E Legal. também o seguro, André, o banco também obriga que você escolhe o seguro como consumidor, mas tem que estar dentro da parcela. E o seguro está sendo pago, porque o imóvel é colateral para a dívida, né, do financiamento. Sim, legal. E acho que uma dúvida, até mais uma para a gente esclarecer. Nesse caso, esses imóveis que são de um valor um pouco mais baixo, que necessitam de uma reforma, tem uma ideia aí, em média, quanto custa para fazer uma reforma para que esse imóvel fique atrativo? Olha, há pouco tempo atrás, uma colega minha, muito amiga minha e cliente, ela comprou um apartamento desse nesse condomínio que eu Uhum, mencionei. Ela pagou 278, ele estava todo mobiliado, tinha feito boas reformas, tinha uma parte de reforma, foi trocado várias coisas, reformado os banheiros, foi tirado um banheiro antigo, outro antigo, rodapé foi tirado, porque era um rodapé pequeno, colocou um rodapé largo para ficar mais chique, mais bonito, com visual uhum. mais bonito, foi pintado algumas áreas, e ela, eu acho que eu não tenho certeza, mas ela gastou entre 18 e 22 mil. Mas Legal. ela colocou várias coisas novas. Tirou o sofá velho, tirou tapete velho, botou colchas novas. Então, assim, na verdade, vai depender muito se existe algum móvel dentro que pode ser usado e pode ser reaproveitado Aproveitado. ou não, tá? A grande maioria desses imóveis, eles já sofreram alguma reforma, nada muito radical, mas nesse tinha feito reforma. Eles tinham uma Aí, certa. Eu tive um outro cliente há um ano e meio atrás que comprou nesse condomínio também, ele pagou 287 e estava inteiro reformado. Inteiro, tava um brinco assim, bem bonito, piso bom, de qualidade, piso da última moda e geração que nós estamos usando, paredes pintadas, estava bem bonito, valeu muito a pena. Legal até a gente saber isso. É mais ou menos muito parecido como a gente tem no Brasil, né? Hoje aqui, de repente, no mesmo condomínio eu pego um apartamento que está pronto, eu vou pagar às vezes aí 20% a mais do que um apartamento cru, mas ele está bem mobiliado. Ou às vezes você também encontra apartamentos que não tem mobília nenhuma ou então a mobília está bem depreciada e precisa ser totalmente refeita, né? Isso é importante a gente frisar. Em que pese aqui no Brasil não tem o mesmo hábito como tem aí, de estar tudo muito mobiliado. Aqui está se adquirindo esse modal aí de ter mais mobília, mas eu tenho certeza, pelo que a gente acompanha, o que a gente vê, aí é sempre mais pronto, mais mobiliado e pronto para o pessoal poder utilizar, né? Sim, se não tiver nenhuma mobília móvel, por exemplo, cama, mesa, sofá, TV, todos os imóveis vêm com
máquina de lavar louça, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar roupa e secar roupa. Todos os eletrodomésticos, armários, piso, tá tudo incluído numa venda, seja na planta ou seja um imóvel de revenda. Todos. Legal. Quando a gente entra num imóvel que não tem nenhuma mudança lá dentro, não tem nenhum móvel lá dentro, e não tem, por exemplo, uma geladeira, a gente acha estranho e pergunta ao corretor que está representando o vendedor: o teu cliente vai pôr a geladeira? Porque é muito, muito estranho chegar e não ter um eletrodoméstico que o proprietário tirou o eletrodoméstico. Então, eu procuro facilitar a vida para o meu cliente que está no Brasil e ver alguns imóveis, se ele não está aqui, fazer um inventário, filmar, mostrar o que precisa ser feito, ver as condições dos móveis para poder aproveitar o máximo possível do que está lá dentro. Isso é importante, porque aí ele gasta menos, né? Uma boa limpeza, às vezes uma pintura em algumas áreas, muda colcha, muda um quadro, não fica tão caro. E eu tenho uma equipe muito, muito boa, que são realmente bem profissionais para fazer isso aí, que vai lá, verifica todos os colchões, tira os móveis do lugar, verifica carpete, verifica a cor do carpete, por exemplo, a cor do carpete embaixo de uma cama e na área de movimento, se está muito gasto, se não está, se precisa lavar ou precisa trocar. São bem detalhistas e aí o apartamento realmente, a casa realmente fica muito bonita. Que legal. E até é interessante a gente ver isso, né? Como eu disse, no Brasil está começando a se criar essa cultura. A gente, inclusive, cita aqui, quando entra um imóvel nesse perfil à venda, a gente diz, ó, porteira fechada, que vem com tudo, né? E, Bem interessante. E eu gostei também do que você falou, quer dizer, então, o imóvel que é na planta também. O próprio construtor entrega com essa mobília já pronta. Pô, que bacana. sim, sim. Se vocês olharem minhas páginas, tanto do Vizinho do Mi quanto da Mércia, tá lá no Vizinho do Mi que tá marcado minha página também. Vocês vão ver que os vídeos que a gente filma de uma planta, de uma casa nova que a construtora está entregando, são vídeos que mostra a cozinha já com fogão, micro-ondas, lava-louça e geladeira. E aí, na parte da lavanderia, já tem a máquina de lavar roupa e secar roupa. As duas máquinas sempre uma do lado da outra. Todos os Legal. armários dos banheiros e armários de cozinha estão incluídos, todos os pisos, mesmo que tenha dois tipos de piso, por exemplo, eu visitei uma casa hoje à tarde, que embaixo é aquela lajota fria, e a escada e a parte de cima todinha é feita de aquele vinil luxuoso que parece madeira, que é um dos produtos que mais se usa hoje em construção, porque a vida dele é mais longa, é mais duradoura e danifica muito menos com joga mala para cá, joga mala para lá, não quebra, não risca, ele é muito bom. Então as construtoras estão fazendo muitas casas com isso. Então o que que o cliente faz, André? Ele vai, contrata um designer para fazer decoração. Aí o designer vai comprar mesa, cadeira, sofá, tapete, televisão. Se quiser trocar os lustres, que as construtoras e as casas de revenda às vezes tem um lustre mais antigo, ou então um lustre mais simples, não é que é feio, mas é mais simples e quer colocar um lustre mais luxuoso, aí o decorador troca isso também, faz quartos temáticos. A minha página está lotada disso aí, mostrando quartos temáticos que são importantes hoje na decoração, porque isso é uma forma de chamar mais aluguéis, porque as pessoas vão no Airbnb, né? E olham as fotos. Eu olho todas as fotos quando eu vou alugar um Airbnb. Legal. A gente tem visto bastante isso, acompanhado muito aí. Às vezes a gente até acompanha influencers do Brasil que estão aí em Orlando e que demonstram esses quartos temáticos e tudo mais. E realmente você tem razão, porque isso traz um grande apelo para a locação do Airbnb e tudo mais, para quem vai visitar. A pessoa vai preferir estar numa casa que tenha uma temática, que esteja decorada e que já cria aquela conexão com a visita e os passeios que você vai fazer aí, né? Isso, porque todas as pessoas vão olhar as fotos. Todas. Todas as pessoas vão ver se tem quarto temático. Nós estamos na Disney. Se tem quarto temático da Disney, de princesa, todos vão fazer isso.
Eu faço Legal. todas as vezes que eu alugo um Airbnb, eu vejo a decoração, se é uma decoração que me atrai, que eu gosto, que tá light, eu não gosto de muita cor forte quando eu vou para algum lugar fora dos Estados Unidos. Então, tudo isso é importante na hora de alugar. Eu acho que as pessoas fazem isso, né? Legal. E, ô, Mércia, a gente trocando um pouco de assunto agora, deixa eu falar um assunto que a gente tem ouvido falar agora recente, que tem aí uma preocupação de congelar a emissão dos passaportes para os brasileiros. Como é que está girando essa notícia aí em Orlando, aí nos Estados Unidos? O que que o pessoal daí está ouvindo? E realmente qual é o fundo de verdade nessa história toda, né? Então, a minha área de trabalho fica um pouco preocupada porque é uma forma de controlar, né, o consumidor, uma forma da pessoa não sair de viagem, não fazer investimento, não tirar dólar do Brasil, né? A maioria não acha que é por falta de dinheiro que o governo não está emitindo, diz que não vai emitir passaporte. A maioria das pessoas com quem eu conversei, não foram muitas, não acha que é falta de recurso financeiro. Mas nós não sabemos, não podemos fazer nenhuma uma acusação ou uma afirmação exata, mas afeta o mercado e afeta a visão do investidor, na minha opinião. Porque o investidor, na verdade, ele não é aquele que guarda o dinheiro, né, André? O investidor é aquele que tem a visão de comprar um imóvel, por exemplo, se for o nosso caso, no momento certo do mercado. Então, isso refletiu um pouco de preocupação. A gente ficou um pouco preocupado. Porque eu vejo assim, inicia com a não emissão de passaporte. Nós já temos restrição de quantidades que o brasileiro pode transferir para cá. Ele tem que ter, ele tem que argumentar, passar pela corretora, fazer cadastro, argumentar por quê, o governo fica com o olho em cima, muito mais com o olho em cima relacionado a tráfico de droga ou tráfico humano, então ele justificando de onde veio o dinheiro, como chega aqui, tudo bem, não tem problema. Daqui a pouco é possível, né? Tudo pode acontecer, que não seja possível transferir o dinheiro do Brasil para cá, como é tão difícil, por exemplo, com a Argentina. A Argentina, apesar da troca de governo, eu tenho clientes argentinos que têm uma super dificuldade de transferir dinheiro para cá. O governo não permite mais do que um determinado valor. Então, isso afeta um pouco o mercado e é uma grande preocupação. A minha preocupação, pode falar. Eu acho que sem dúvida, né, Mércia, os clientes, às vezes até quem está enviando recursos financeiros, fazendo aportes em aplicações nos Estados Unidos, talvez tenha seu passaporte, seu visto válido e tudo mais, mas o que ele vai fazer, ele quer objetivar um resultado financeiro. Ele vai fazer uma aplicação em algum imóvel, em fazer um investimento, e de repente o que, que vai acontecer? Ele não vai ter um público tão grande para visitar e vai acabar não tendo o retorno, talvez esperado que ele gostaria, né? Até porque a gente tem um cenário hoje que, apesar que a taxa de juros no Brasil está alta, a gente está falando no real que está desvalorizado. E a pessoa tem um retorno financeiro nos Estados Unidos mais baixo, só que o retorno é em dólar, que é algo que está bem mais valorizado, né? Então, eu acho que é importante a gente citar isso. E eu tenho tido vários amigos e clientes que têm vários investimentos no Brasil, tanto imóvel como financeiro, no mercado financeiro, mas que já estão no movimento de fazer aportes financeiros para os Estados Unidos, pensando no retorno financeiro ali e também pensando na questão de investir em imóveis aí, né? Sim, sim. Ó, o Teu colega, Gustavo aí tá teu colega conosco, o Gustavo tá Renato. aí, ó. Tá aí, mestre. Legal. Chamou de mestre. Obrigada, hein, Gustavo? E, assim, ô Mércia, você acha que para a gente aqui, a gente ouve de um lado, né? Aí nos Estados Unidos, vocês estando aí,
vocês acham que isso pode ter alguma relação com essa questão que teve do governo Trump fazer essa taxação contra o Brasil e essa questão diplomática toda aí, ou realmente não? Eu acho que é uma coisa que deve se ajeitar, algo mais tranquilo, né? É importante a gente trazer um assunto delicado, mas eu acho que é importante a gente trazer isso à tona, né? Sem ser partidário, eu vejo assim, é uma red flag, né? Uma bandeira aí vermelha de, ó, perigo batendo, porque o governo americano, o nosso presidente hoje e o governo, de uma forma geral, protege muito a liberdade de expressão e protege muito a Constituição americana. E o fato dessa briga, né, entre aspas, esse ranço aí de negociação para lá e para cá, é um alerta para o brasileiro de que é hora de pensar em fazer investimento fora do Brasil. Eu vejo assim que com tudo que acontece no Brasil, André, o brasileiro ainda mantém os olhos nos investimentos internos. Eles têm, eu não sei se é medo, eu não sei se é falta de conhecimento, mas só mantém os olhos, muitos, em investimentos internos. E vai chegar uma hora que vocês não vão aguentar, né? Porque o caminho que infelizmente o Brasil está tomando é perigoso, né? A gente não pode viver é, dessa forma ansiosa o tempo todo, né? Cada um está na sua nação, tem a sua nacionalidade, tem seu passaporte, tem sua vida, como você tem criança, tem família, tem vida. Mas assim, o investidor que tem condição de investir em imóveis, ele deve pensar em investir fora do país, aonde não está superfaturado, porque, por exemplo, eu acompanho muito o mercado imobiliário na Europa e lá está superfaturado, né? Muitos brasileiros investiram em Portugal, por exemplo, e hoje Portugal está caríssimo e nós estamos num mercado hoje em Orlando favorável ao comprador, porque os juros deu uma subida que não é alto para o brasileiro, mas deu uma subida, o americano dá um passo para trás, os preços começam a cair. Então, nessa hora de preço menor, é a hora que o brasileiro tem que investir. Existem casas de moradias ao redor de Orlando, casas da construtora, por 350, 340, 360 mil, que é assim uma joia. E isso custou muito mais no passado, como a construtora estava construindo em 2021, 2022, custava mais. E hoje construtoras novas estão fazendo nessas mesmas áreas mais barato. Então, é uma chamada importante de investimento. O investidor, sua clientela entender esse investimento é extremamente importante. Diversificar o investimento, né? Eu acho que eu concordo com você que ainda tem muita gente fechado para isso, porém, hoje em dia, com os mecanismos de os bancos digitais, já facilitou muito o investimento no mercado financeiro americano. A gente tem ouvido muito aqui diariamente pessoas falando nisso e vai começando a abrir o horizonte, o olhar para outras coisas. E muito interessante também uma coisa que você falou da valorização e do custo, porque se a gente for comparar dentro, por exemplo, Miami é uma cidade belíssima, tem um apelo turístico grande, mas não tão grande quanto os Estados Unidos, e o custo para você adquirir um imóvel e também mantê-lo em Miami é muito mais alto do que a gente está aí na região de Orlando, né, Sim, Mércia? muito maior. Miami é muito mais caro, a associação dos condomínios em Miami são caríssimas e tem que realmente pesar isso na balança. Miami tem um status de praia e algumas praias de Miami, Miami Beach ou South Beach, é super conhecido no mundo inteiro, mas é muito mais caro em Miami. E a grande preocupação para investidor, que eu prezo muito, é quanto é a associação do condomínio. Porque a associação de condomínio, André, nunca um cliente nosso vai ficar livre disso. A associação sempre vai estar lá. Então, eu pondero muito isso. Nesses apartamentos que eu citei para você, que são apartamentos mais baratos, eu olho muito quanto está a associação. Eu vejo corretores fazendo propagandas, né, que são mais um catch, né, uma pescaria. Ah, esse apartamento, 190 mil, não sei o quê, não sei o quê. Quando você vai ver a associação, é US$ 600 por mês.
Eu não faço isso. Eu olho se a associação está abaixo de 400, que é o que é normal para uma associação que tem uma área de lazer, que tem piscina, que tem um clubhouse e que tem um portão com um guarda no portão. Ainda que seja um guarda virtual, ninguém abre o portão se não colocar a identificação lá. Então, isso é mais seguro. Mas acima de 400, eu já fico preocupada. E aí, isso tudo vai pesar nas contas, né? E a gente tem que fazer planilha de conta, o cliente ser bem esclarecido. Entendi. Bom, eu acho que porque a gente tinha a apresentar aí no dia, eu acho que a gente trouxe assuntos bem relevantes, principalmente mostrar pro brasileiro aí que a partir aí de 200 a 250 mil dólares ele consegue ter um investimento rentável aí na região de Orlando, né? Que um investimento que se paga, ou seja, ele vai adquirir até de uma forma através de um consórcio, através de um financiamento, e esse imóvel vai se pagar com alocação anual dentro do ano, a conta fecha, e isso é importante que a gente trouxe novamente, a questão de parcela de financiamento, que é algo aí em torno a partir de US$ 1.500, e também a questão da questão do passaporte. Eu acho que foi um relevante, né? Não sei se você teria mais alguma colocação a fazer. A nossa proposta é sempre fazer uma live leve e não tão longa, né? E em breve, aí, dentro de 20 a 30 dias, a gente vai ter uma nova live aí para trazer novos assuntos aí para o pessoal, com os novos acontecimentos e o do mercado imobiliário americano, né? Uhum. Eu quero esclarecer que a nossa forma de venda é diferente do Brasil, pessoal. Nós temos uma plataforma de imóveis ligada à Associação de Corretores, não são imóveis exclusivos de ninguém, funciona da seguinte forma: quando um corretor representa o vendedor do imóvel, por lei, ele é obrigado a registrar essa casa, esse imóvel, na plataforma. Aí, se eu represento um comprador meu, um cliente meu do Brasil, daqui da cidade, qualquer lugar, eu entro na plataforma com os requisitos que o meu cliente solicitou e vejo tudo que está à venda. Então, o que significa isso? Que representando um comprador, eu tenho acesso a todos os imóveis que estão à venda. O cliente não precisa de mais de uma representação. Se ele usar 2, 3 corretores, todos vão na mesma plataforma, com os mesmos requisitos. Então, eu sempre esclareço o cliente que se que ele mudar os requisitos, ele não quer mais 3 quartos, ele quer 4 quartos nas mesmas áreas, eu vou mudar o pré-requisito dentro da plataforma. Extremamente importante, porque a nossa representação aqui é muito séria, é uma representação exclusiva, é uma representação com direitos na lei normal e super protetiva para o cliente. Então é importante a clientela entender isso. Legal. Bom, bacana você trazer, né? A gente tem muita dúvida. Quem está aqui no Brasil não imagina todas as coisas, como o mercado aí pode ser tão diferente daqui, mas, claro, a gente está falando de um outro país aí, uma potência mundial, e que a gente tem muito a tirar de exemplo aí dessa região toda. Então, Mércia, hoje quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de a gente poder se conectar, né, a gente poder aqui no Brasil confiar em uma pessoa que tem tanto conhecimento aí para nos trazer, e também de você poder confiar em nós aqui para poder representar bem o vizinho do Mickey aqui na região sul, aqui em Blumenau, né, principalmente. Então, muito obrigado. E Obrigada. desejo a todos aí uma boa noite. Obrigado por estarem conosco e fiquem nos acompanhando, que em breve a gente vai ter uma nova live aí, vamos trazer novos assuntos para todos vocês. Muito obrigada, André. Obrigada. Sigam as nossas páginas. Eu vou estar aqui para atender com excelência os seus clientes, os clientes da tua equipe aí. Muito obrigada, viu, André? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado.